Falar hoje sobre o cenário da proteção animal em Pirassununga. Para contextualizar um pouco, eu não sei, as pessoas que estão nos assistindo hoje, nós estamos na cidade de Pirassununga, que tem cerca de 73.330 habitantes. Nós temos aqui um campus da USP, Fernando Costa, onde temos duas faculdades de medicina veterinária, a FMVZ de São Paulo e a faculdade aqui de Pirassununga mesmo, da FISEA. Nós temos características urbana e rural e estamos localizados a 210 quilômetros de São Paulo e 130 quilômetros de Ribeirão Preto. Essa imagem aqui eu coloquei para vocês verem as cidades vizinhas e também uma característica bem interessante da nossa cidade é que nós temos áreas de matas, né? Nós temos áreas de Mata Atlântica e Cerrado, e isso confere uma peculiaridade à proteção animal da cidade, porque nós temos os casos de atendimento de animais silvestres e também nós temos os animais domésticos, principalmente os de vida livre, que afetam bastante a vida silvestre, né? Então, outros predam, passam doenças. Então, a gente tem que as questões de guarda responsável precisam ser abordadas em relação também ao impacto dos animais domésticos na vida silvestre. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre as iniciativas municipais. O que nós temos de suporte do poder público para a proteção animal da cidade? Então, nós temos um canil municipal com mais ou menos 300 animais, são cerca de 200 cães e 100 gatos. É um canil muito cheio para uma cidade tão pequena quanto a nossa, 300 animais, são muitos animais. E isso acontece muito pelo fato de ser a única medida de proteção animal que nós temos na cidade, né? Então, o canil é a única coisa que alguém tem para recorrer quando precisa socorrer algum animal ou de alguma orientação. O canil tem 300 no momento, mas se ele fosse recolher todos os pedidos que eu ouvi nas últimas semanas de animais abandonados, teria crescido a população aí pelo menos para mais 50 cães. Então, são pedidos o tempo inteiro de recolhimento de animais em perigo, em risco, e animais doentes. Só que por ser a única medida de proteção animal, acaba que ele fica sobrecarregado. E se fosse um canil que tivesse uma estrutura para 500, ele teria 1.000 animais, né? Então, realmente, muitas vezes a gente vê até vereadores, não só aqui em Pirassununga, mas de outras cidades, prometendo muitas vezes canil. O canil tem uma imagem de uma medida de proteção muito importante, mas, na verdade, quando ele é tomado individualmente, cidades que têm um canil tendem a ter essa situação caótica que nós temos, porque ele está sempre lotado. Dentro do canil, esses animais são invisibilizados. Então, uma vez que a pessoa pedir um resgate, a gente coloca o animal dentro do canil, as pessoas não se importam mais com a saída daquele animal lá de dentro, e isso deixa a população um pouco confortável para abandonar, para mudar de casa, deixar para trás, para não dar os cuidados necessários aos animais. Então, quando o canil é a única medida, deixa a situação da cidade bastante complicada em relação à proteção animal. Ele tem um resgate seletivo, claro, porque não dá para dentro todo, já está numa situação de superlotação, não tem mais como colocar animais lá dentro, com qualidade, né? Ele faz alguns atendimentos de animais de rua, então muitas vezes não dá para colocar dentro do canil, mas vai, atende, às vezes alguém fica responsável por cuidar. Na antiga gestão, ainda tinha castrações de animais de rua, nessa gestão já não tem. Então, às vezes, alguns animais eram castrados via canil, animais de vida livre, animais comunitários, e eram devolvidos ao local. Agora, nós não temos mais esse serviço. Então, fica tudo concentrado ali no canil e não é suficiente. Nós temos uma legislação até muito interessante na cidade, né? O único problema mesmo é a falta de regulamentação e de colocar essa legislação em atuação, fiscalização, né? Fazê-la efetiva. Nós temos, por exemplo, desde 2013, uma lei que institui o controle de natalidade de animais domésticos. Só que essa lei ela tem um caráter educativo. Ela não institui um programa,
nem fala sobre programa de castração gratuito, é educativo, fala sobre parcerias, mas parcerias que não foram executadas para castrar, e a preços populares, não gratuitamente. Nós temos o registro permanente de animais do município, os animais do canil são chipados, mas os demais que são doados fora do canil não tem chip, né? E o chip é muito importante porque a gente liga o animal abandonado ao seu dono, o animal negligenciado ao seu dono. Muitas denúncias não se concretizam porque a gente não tem como provar que aquele animal é daquela pessoa. Nós temos leis que falam que o animal pode ser transportado nos ônibus da cidade, que isso é muito importante, permite que as pessoas, né, que não têm carro possam transportar seus animais. Nós temos uma lei que dispõe sobre o controle da população animal e a prevenção de controle de zoonoses. Na verdade, essa lei, ela fala sobre a obrigatoriedade de imunização contra a raiva, mas a gente sabe que não tem uma fiscalização, muitas pessoas não vacinam. Recolhimento de dejetos e a proibição da permanência em via pública sem a presença do dono. Existe uma lei que proíbe que os animais circulem sozinhos na cidade, mas a gente sabe que aqui em Pirassununga, a quantidade de animais com acesso à rua, tanto gatos quanto cães, é enorme, né? A gente muitas vezes acaba resgatando, o animal está só passeando, então não é uma lei cumprida também. A gente tem uma lei que reconhece o cão comunitário, que é muito importante, embora ela não foi regulamentada, então ainda é meio confuso como acontece, quem que cuida, quais são as responsabilidades do cuidador do cão comunitário e as responsabilidades da prefeitura. E mais para frente, a vereadora Fábia Ferbas também fez com que fosse criada a lei do gato comunitário, porque nós temos, sim, muitos gatos que são criados, que são de colônia, são comunitários, e não estava previsto na lei do cão, então veio essa lei do gato comunitário, que também não foi regulamentada, o mesmo problema do cão comunitário. Teve a instituição do Abril Laranja, né, falando sobre prevenção à crueldade contra os animais. Nós temos lei que proíbe, né, prática de maus tratos, mas também tem pouca fiscalização em relação a isso, e uma lei muito importante para a gente, que dispõe sobre o processo de adoção de cães e gatos em eventos, feiras, clínicas veterinárias, pet shops. Essa lei fala sobre uma questão muito importante, que é doar o animal castrado, ou com a garantia de que no momento adequado, que o veterinário determina, esse animal tem a garantia que ele vai ser esterilizado. Então, isso permite que as pessoas doem os animais sem tanto risco de procriação. Mas a gente vê que existem ainda pet shops, existem clínicas veterinárias que continuam doando os animais sem serem castrados ou sem essa garantia de castração numa data pré-determinada. Então, ela também não é aplicada, embora foi uma conquista também que o Conbeia acompanhou, e foi uma conquista que nós, protetores, estávamos muito ansiosos, uma pena que ela ainda não é colocada em prática. E aí nós temos a legislação que criou o Conbeia, alguns fundos de recursos que podem ir para o Conbeia também e ser usado para campanha de castração, para atividades educativas, tem essa contribuição espontânea também. Então, essa legislação permite que o Conbeia tenha aí recursos para atuar também. E aí, na prática, né? Na prática, o símbolo maior da proteção animal é a enxugação de gelo, né? E, então, nós não temos programas efetivos na cidade de educação e conscientização, não temos programas de castração gratuito, não há um hospital veterinário público, pelo menos para pessoas social, não há clínicas com atendimento de baixo custo, embora nós tenhamos muitas clínicas parceiras que nos atendem. As leis são pouco ou nada aplicadas, né? E aí os protetores têm a necessidade de criar várias estratégias para conter essas lacunas que o poder público ainda não conseguiu solucionar. A união com a ajuda de protetores e ONGs é extremamente importante. O poder público nunca vai dar conta disso sozinho, mas o poder público precisa, né, tomar essa responsabilidade para si, ter uma estrutura, uma organização em que a gente se insira, e não nós sermos totalmente protagonistas e responsáveis por isso, porque afinal o nosso trabalho é voluntário. Então, eu vou falar um pouquinho de alguns dados, né, qualquer coisa alguém me avisa sobre o tempo. Os dados da campanha antirrábica de 2019
foram 13.694 cães e 4.291 felinos vacinados. Eu entrei em contato com a Vigilância Sanitária e eles falaram que a cobertura vacinal aqui de Pirassununga, as pessoas sempre aderiram muito à campanha. Então, eles acreditam que esse valor de 17.985 animais são mais ou menos 80% da população de animais. Então, eu fiz um cálculo, se esse valor é 80%, e com uma estimativa da Vigilância Sanitária de crescimento de 3% ao ano, eu cheguei a um cálculo de um pouquinho menos que 24 mil, mas eu arredondei para 24 mil, era 24.800 alguma coisa, 24 mil animais domésticos, cães e gatos, essa população. Eu só não sei como que eles estimaram 80% em cima de que valores, porque nós não temos um diagnóstico, e essa porcentagem de crescimento 3% em cima de que valor, né, porque nós não temos esse diagnóstico. Uma curiosidade também é que nós fizemos em 2018, a professora Maria de Fátima fez um projeto de diagnóstico num bairro da cidade, que é o Santa Clara, e nós, protetores, nos unimos para bater de porta em porta na casa das pessoas, né, do bairro inteiro, a gente mapeou as ruas, para pesquisar os animais que tinham lá, se eram vacinados, como eram alimentados, se eram castrados ou não. Eu coloquei aqui apenas alguns resultados. Né, nós fomos em 273, na verdade a gente foi em todos os domicílios do bairro, mas 273 foram os que nos atenderam, 54 não estavam em casa ou pesquisa. Desses 273, 73 não tinha animais nenhum. Então, 200 domicílios eram responsáveis por uma população de 379 animais, 304 cães e 75 felinos. E se vocês olharem os dados, na população de cães, a gente tem muito mais animais não castrados, tanto machos quanto fêmeas, e na população felina a gente tem mais animais castrados, né? Talvez que as pessoas tenham essa noção, a gente pode aqui inferir várias histórias, tentar entender o porquê desse dado, mas talvez pela mobilidade dos gatos, né, e pelas fêmeas terem crias, um cio que só vai se encerrar depois que ela cruza, né, e a cadela tem o cio, passa o período pausa, né, vai ter 1, 2 cios por ano, talvez as pessoas tenham essa preocupação maior em manter os gatos castrados e a cadela, o cão, nem tanto, né, mas a gente vê essa população em 200 domicílios, uma população grande de animais, e aí a gente fica pensando, será que são só 24 mil mesmo, né? Mas a gente precisa urgentemente fazer um diagnóstico na cidade inteira e poderia ser possível, por exemplo, via o pessoal da saúde, né, que atende as famílias, saúde da família, talvez seria uma ajuda aí a fazer um diagnóstico de todos os animais da cidade. Essa pesquisa foi feita em 2019, com 10 grupos que a gente mandou um questionário, elaborei um questionário, mandei para vários protetores, 10 nos retornaram, 9 de forma completa, 1 forneceu só os dados de castração. E essas perguntas foram pensadas, né, para mostrar para a comunidade, para a sociedade, os números da proteção animal, né, que as pessoas sabem que a gente faz bastante, mas não sabem os números. Esses dados são de 2019. Então, se você perceber, animais resgatados foram 543 animais, né? São 543 animais que não foram para o canil municipal e não geraram gastos dentro do canil municipal. Nós temos 581 animais doados, nem todos os resgatados são doados, né? Alguns são animais até que a gente descobre o dono, então devolve para o dono. 1.336 animais castrados em 2019 por esses projetos. Animais que passaram por sede, gatos, né, que foram castrados e devolvidos, 259. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre sede. Cães comunitários castrados, 43. Atendimento de animais com dono, 144. Para pagar esses custos, a gente levantou um total de 98 eventos entre rifas, bazares, bingos que foram feitos para arcar com esses custos. Né? Aí, ao final de 2009, eu perguntei quantos cães estavam abrigados na casa das pessoas, e foram 22, e quantos gatos permaneceram abrigados ao final do ano, que foi 38. Isso é importante, porque a gente vai somando esses animais aos do canil, abrigos particulares, que a gente vai ver mais para frente, e a gente tem um total,
às vezes, de abrigamento na cidade muito grande, né, que são animais que estão em lar temporário. Custos para manter as atividades. Desses 10 protetores, foram R$ 117.243,46. São custos muito subestimados, porque muitos protetores não fazem a contabilização, eles colocam por alto. Tem muita coisa que eles tiram do próprio bolso, então eles não contabilizam como doação de terceiros. Tem muita coisa que a gente ganha como ração, medicamento, sachê, que são custos, mas a gente acaba não contabilizando. Então, porque esse dinheiro foi gasto por alguém, então entraria nesse custo para manter o nosso trabalho. Então, com certeza, esse valor está bem subestimado, mas é um valor que a gente pode dizer que a gente economiza para o município e dizer até que faz a economia do município girar, porque a gente gasta a maioria aqui também. Então, é um valor que a gente economiza aos cofres públicos através do nosso trabalho. Nós temos aqui, entre esses 10 grupos, 18 casos de acumuladores atendidos, né? Então, é um problema real, casos de acumulação aqui. Animais resgatados de maus tratos, 16. Às vezes não é tão simples dizer se o animal passou por maus tratos ou não. Negligência também é maus tratos, mas aqui são casos mais, assim, muito visíveis, né? Muito claros, e às vezes até repercute. E animais retirados diretamente da rua, 515, porque muitas vezes a gente tira ninhadas de dentro da casa das pessoas, né, para ajudar a doar. E aí, no final dos cálculos, a gente tem que, em 2019, 491 animais com dono, desses 1.336 que eu falei, 491 animais são animais com donos que foram castrados pelos protetores da cidade e que poderiam ter sido beneficiados por programas de castração gratuita aqui e não onerado o nosso trabalho, nosso caixa, né? E aí vamos falar um pouquinho da proteção independente e dar um pouco mais de cara, né, a essas pessoas que fazem tanto pela cidade. Nós temos 4 ONGs regularizadas, a ONG Todo Bicho, que é uma das mais conhecidas, a ASA 3, a Ajuda para o Animal, o CIP, que era a antiga administradora do Canil Municipal, e a atual, que é a SOS Animal. A ONG Todo Bicho, ela tem um abrigo particular com mais ou menos aí uns 50 cães, é um abrigo bem bacana, bem administrado, e é a única ONG que tem um abrigo particular. O ASA 3 tem um trabalho mais educativo nas escolas e também de castração. A Ajuda para o Animal tem várias atividades, eu vou falar um pouco mais conforme a gente vai caminhando. E a SOS Animal é uma ONG recente que está administrando atualmente o Canil Municipal. Nós temos 2 abrigos particulares, que é o da Todo Bicho, e o canil conhecido como Canil do Joãozinho, que é esse de 85 cães, que tem a imagem, o loginho dele, que eu já não sei mais se tem 85, tem alguns gatos também. Nós temos muitos projetos de proteção animal independente e a gente tem diversos simpatizantes. Às vezes a gente vai atender um pedido de ajuda, a gente conhece uma pessoa que castrou 10, 20 gatos, castra os cachorros, então, assim, é muita gente colaborando, a gente realmente não consegue entender o porquê que a gente não dá conta e parece que ano a ano o problema só cresce. Eu vou dividir agora por atividades e os grupos que praticam essas atividades. Nós temos os protetores que trabalham muito com atendimento veterinário de famílias em vulnerabilidade social e muitas vezes ajudam com ração, com vacina, com vermífugo. A RIPAP, que é a representante, a Renata Querubim, é uma que é bastante conhecida por fazer esse trabalho, tem a UCIP, Amigos de Patas e a Regiane Malberg. Uma coisa que a gente bate muito na tecla é que só tem que adotar quem tem condição. Mas a gente vive num país de desigualdades gigantescas. A população animal ela é enorme. Pessoas sem condição vão acolher. Muitas vezes não porque ela vai na casa de alguém adotar, mas porque o animal aparece na rua dela, porque a gata do vizinho deu cria, ela pega para ajudar o vizinho que também não tem condição. Então a gente sabe que pessoas sem condição vão acolher. Enquanto o município não acordar para a necessidade que nós temos que ter campanhas de castração gratuitas, nem que seja por renda, algum critério, né, de escolha, porque, por exemplo, no município de São Paulo, eu sou de São Paulo, estou em Pirassununga há 5 anos. Qualquer
morador de São Paulo que tem um endereço tem direito a 10 castrações por CPF. Então, muitos dos resgates que eu fazia em São Paulo, que era bem tímido, né, que estava começando, eu levava para castrar na zoonose de São Paulo. Independente da minha renda, eu tinha direito a 10 castrações por CPF. Eu já usava todos os meus do CPF, começava a pegar o CPF dos parentes, do cunhado, do marido, para poder continuar castrando pelas zoonoses. Então, todo mundo tem direito. Se o município não tem essa condição, mas que pelo menos tem algum critério de avaliação para atender pelo menos as pessoas em vulnerabilidade social. Eu vou passar um vídeo agora do Amigos de Patas que mostram alguns casos que eles pegaram de animais com dono, de animais também que foram resgatados, depois encaminhados para doação. Eles me falam se está indo certo. Está transmitindo? Legal, obrigada. Certo. Então, esses foram alguns atendimentos. Voltar para a apresentação. A ideia era ter bastante vídeo, mas os protetores têm uma vida muito corrida, né? Então, às vezes, eu queria fazer essa apresentação bem compartilhada e que cada grupo de proteção nos enviasse os vídeos, mas infelizmente nem todos conseguiram. Então, a gente vai mostrar os que a gente conseguiu obter. Nós temos também a castração solidária, seria a castração de animais com dono. Muitas vezes a gente paga, né, o projeto paga a castração, às vezes a pessoa paga 10, 15 reais, né, a gente sempre deixa muito claro os custos de toda a ação, porque as pessoas realmente têm convênio na prefeitura, tem convênio na USP, que as coisas são de graça. Então, eu falo que toda interação de um protetor com uma pessoa, né, da comunidade, tem que ser uma interação educativa. Então, a gente fala todo o sermão do trabalho, porque senão ela fala para o vizinho, que nem é tão necessitado quanto ela, né? Ah, mas o pessoal veio aqui, castrou de graça, levou meus animais, transportou, trouxe bonitinho, deu até receita, porque estava doente. Então, as pessoas têm que entender todo o processo, né? Então, aqui tem os grupos que trabalham
É claro que, assim, todo grupo, que nem o nosso projeto, também faz atendimento de pessoas com animais doentes, por exemplo, mas não é o nosso foco. Então, eu estou colocando aqui o símbolo dos focos dos projetos, embora todos façam em algum momento, basicamente, todas as atividades, né? Então, aqui na parte de castração, que trabalha muito com castração, a Daniela Cristina, o projeto Patinhas, que eu participo, a Ajuda para o Animal, o CIP, e a Vera Protetora. Resgates e lares temporários, né? Então a gente faz isso nas nossas casas, na casas de, às vezes, de voluntários externos. Então, esses são os grupos. A ONG Todo Bicho tem o abrigo. A Vera é voluntária da ONG Todo Bicho, mas ela tem um trabalho também independente, também bastante com. Eu vou falar um pouco mais do trabalho dela mais para frente. Mas, então, esses são os grupos que principalmente trabalham com lares temporários e animais para adoção. Atividades educativas, né, então, que eu levantei na cidade, a gente tem a Renata Querubim, a Regiane e o nosso projeto também, que vai nas escolas, vai aonde chamar, na empresa, no condomínio, em qualquer lugar. Chamou a gente para falar de castração, a gente vai. Guarda responsável também, né? A parte, eu sou gestora ambiental, então eu gosto muito de unir com a parte de educação ambiental também. Então, esses são os projetos que mais focam em atividades educativas. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre sede, né? Sabendo que nós não vamos conseguir acolher todos os animais, a gente percebe que não tem fim, a gente precisa ter uma estratégia que é popularizada no mundo inteiro, né? E já faz aí uns 20, 30 anos que é feita aqui no Brasil também, que é a captura, esterilização e devolução, que é o meu coração, que eu amo fazer. E eu vou mostrar para vocês um vídeo do nosso projeto que fala um pouquinho sobre essa atividade de sede. Nós praticamos a marcação internacional da orelha esquerda, muita gente já viu um gatinho aí circulando com a esquerda, a pontinha cortada. Quando nós podemos, nós fazemos a vacinação antirrábica, que é um custo, né? Então, se a gente tem um recurso ou alguma doação, a gente faz, que nós achamos importante. E os cuidados necessários e possíveis. Às vezes o animal vem com alguma lesão, o veterinário já aproveita, já limpa, já sutura, limpa o ouvido, né? Precisa, às vezes, de um antibiótico diferente, porque está um pouquinho gripado. Então, tenta fazer aí uma geral naquele animal que foi capturado na armadilha e que provavelmente vai ser a única vez que a gente vai conseguir pegar ele, porque agora ele já ficou esperto. Então, a gente tenta fazer o máximo ali por aquele animal para devolver ele da melhor forma possível. Se tem antipulga disponível, aplica. Algumas colônias de gatos têm muitas pulgas, outras colônias dos animais são super maravilhosos, saudáveis, não precisam de nada. Então, depende do que aquele animal necessita. Eu vou passar o vídeo da Dani. Espera aí que não quer ir. Agora vai. Alô? Só um minutinho. Olá, meu nome é Daniele. Estão ouvindo bem? Olá, pessoal. Meu nome é Daniele. Meu esposo Lucas e eu somos protetores independentes. Iniciamos em 2014 como voluntários em ONGs, participando de redução e de famílias carentes. Em 2017, nós conhecemos a Ana Cristina e ela nos apresentou o SED. A partir de então, começou a ser nosso foco. Começamos de forma modesta, pois não tínhamos carro nessa época. Então, a gente tinha uma armadilha automática e a gente levava ela na moto.
Em 2019, nós já estávamos mais estruturados, com mais equipamentos, caixas de transportes, 2 clínicas parceiras com castrações minimamente invasivas. Então, a gente começou a focar em sede e aumentar o nosso fluxo. Nossos trabalhos são voltados para colônias e casas de acumuladores, locais que têm fluxo, né, grande de gatos. Quando a gente encontra ninhada no meio dessas colônias ou casas de acumuladores, nós trazemos para casa. Além da minha casa, contamos com mais 2 lares temporários, que é da Ana Paula e da Luciana. Elas se dedicam também na socialização desses gatinhos. Quando eles estão prontos, nós encaminhamos para a adoção. Então, esse é o nosso trabalho hoje, focado em sede. Realizamos também castrações ou assistências de gatinhos de famílias carentes, mas é numa proporção bem pequena. Uma história que marca assim, a gente, né? No ano de 2019, nós passamos praticamente 6 meses, em todos os finais de semana, na empresa em que eu trabalho, para finalizar uma colônia lá. Eram muitos gatos, muitas crias, e nós passamos o ano de 2018 tirando filhote, e em 2019 a gente decidiu que não ia passar mais isso. Então, focamos lá, passamos a véspera de Réveillon, de Natal, aliás, lá na empresa, e conseguimos retirar de lá 14 filhotes, castrar 16 gatos adultos, devolver adultos e adolescentes. E esses foram devolvidos lá, os 13 filhotes encaminhados. Foi um trabalho intenso, porque a gente está no final de semana, todos eram pretos, então a marcação na orelha foi primordial. É isso. Obrigada, pessoal. Eu vou colocar agora o vídeo do projeto, que também é sobre sede. Acho que agora voltou, né, para a apresentação normal. Voltou. Então, para vocês terem uma ideia como a estratégia de sede
puxando um pouco sardinha, né, para o foco do nosso projeto, a estratégia de sede é importante. Nós trabalhamos num bairro aqui na cidade que nós capturamos 180 gatos. E desses 180, nós retiramos 40 filhotes, num período de uns 8 meses. Então, não teria como acolher. Então, tendo uma técnica de castração minimamente invasiva, tendo uma ação que dura 24 horas aí do animal até se recuperar, a gente já devolve esse gato para o seu local e segue a vida, porque não existe forma de acolher tantos animais. Sede em cães. Olha, eu admiro muito quem faz sede em cães, porque não é fácil. Sede em gato já não é fácil, exige muita paciência, muito equipamento. Em cães é 1000 vezes pior, porque os gatos, por exemplo, a gente captura às vezes numa noite 15 e a gente consegue acomodar bem, fazer o jejum deles nas caixas. Cachorro não. Olha o tamanho da armadilha de capturar um cachorro. Esse é um trabalho muito bacana. Basicamente, a Vera é a única protetora que executa captura em cães. Ela atua em muitos pontos da cidade, mas bastante no lixão da cidade, né? No nosso aterro sanitário, que não é um aterro controlado, né? Não chega a ser um aterro sanitário, mas também não é bem um lixão, né? É um aterro controlado. Então, o trabalho ali é extremamente exaustivo. Quando ela acha que está terminando, aparece mais alguma cadela, dá cria, os filhotes são ariscos. Então, é extremamente complicado e é um trabalho que precisa de bastante apoio e de colaboração da prefeitura, até na questão de orientar os funcionários do aterro, para que eles possam ajudar a Vera, porque ela não consegue encerrar o problema lá justamente também por falta de apoio dos funcionários. É um trabalho que ela faz voluntariamente, né? Às vezes acorda 5, 6 horas da manhã para verificar armadilha, sai do trabalho meio-dia, verifica armadilha, sai do trabalho à tarde, verifica armadilha, e não tem o apoio, às vezes, da forma como deveria ser dos funcionários. Então, às vezes é difícil falar para a pessoa, olha, eu estou fazendo isso para ajudar o poder público, então eu preciso de, se não vai ajudar com castração, com grana, o mínimo que o poder é o apoio, né, de educar esses funcionários para colaborar com o trabalho dela. Resgate e cuidados de equinos. Pelo que eu levantei, a única ONG que trabalha, que resgata equinos, né, tirando o canil municipal, que ainda precisa de adequações de espaço para poder resgatar, é a OCIP, né? Então, a Fábio me mandou bastante foto, bastante vídeo, mas a gente selecionou alguns para mostrar que essa é uma realidade, né? Aqui a gente tem essa característica de também ter os animais de tração, que precisam ser resgatados e muitos são negligenciados. Então, a Fábia ocupa essa lacuna que muitas vezes o poder público também não consegue ainda atuar de forma adequada. E resgate e cuidados de animais silvestres. Então, nós temos a Vera, que também mandou a foto dessa coruja. A Thaís O'Collar, ela não tem nenhum logo, não está atrelada a um grupo específico, mas ela é bastante solicitada quando precisa resgatar gambás, outros animais. Eu acho que ela também já resgatou coruja, a Fábia já resgatou coruja, gambá. Então, quando a gente pensa em resgate e cuidado de animais silvestres, os nomes que vêm primeiramente à nossa mente é a Vera, a Fábia e a Thaís, e muitos veterinários também colaboram. Então, tem veterinários que acaba a polícia ambiental, os bombeiros, levando esses animais, e as próprias clínicas, o veterinário se dispõe a cuidar sem custo, a depois soltar na natureza. Então, tem veterinários que colaboram também, como o Levi, a Juliana Casals, né? Então, tem alguns veterinários que também colaboram na parte de silvestres. E por falar em veterinários, eu não podia deixar aqui de agradecer aos nossos veterinários parceiros. Eu não vou citar nomes, porque eu tenho as minhas parcerias, cada protetor tem as suas parcerias, mas se esses veterinários, sem eles, a gente não faria nem um terço do que a gente faz, de entender que existe um problema social, de entender que esses animais que passam pelas clínicas deles não são clientes, no sentido de pensar, estou perdendo um cliente aqui, né? Estou fazendo mais barato. Não, tem famílias que nunca vão levar seu animal ao veterinário. Nossos animais de rua, a
essa ida ao veterinário é a única ida do veterinário da vida deles, né? Então, ter essa dedicação de analisar a boca, analisar tudo, às vezes percebe que na caixinha tem um cocô mais mole, já vou aplicar aqui um antibiótico, uma medicação, vamos tentar dar um vermífugo, um antipulga. Esse olhar de cuidado com os nossos animais de rua, principalmente o que vem de captura, né, ter um trabalho de qualidade também, porque se não fosse a cirurgia minimamente invasiva, a gente não poderia soltar esses animais o mais rápido possível, sem ter que fazer um pós-operatório de 4, 5 dias, né, às vezes até mais, no caso de gatos, né, cachorros precisam mesmo. Então, a parceria, esses veterinários que entendem a causa animal, são muito importantes e fica aqui meu agradecimento de coração a eles. E agora eu vou mostrar aqui alguns vídeos sobre a parceria da universidade com a comunidade. Como eu falei, nós temos dois cursos, né, de veterinária aqui em Pirassununga, e a USP tem muito a colaborar, não só em produção de conhecimento, mas também em ações concretas, né? Então, temos o projeto Abandono Zero, que tem essa parte educativa, tem essa pretensão aí de trabalhar com a chipagem dos animais, usar o nosso castramóvel para ter algumas atividades com ele na rua, tem o projeto Carroceiro, e tem o Centro de Estudos Comparativos em Saúde, que o projeto Abandono Zero é ligado. Então, eu vou mostrar agora o vídeo do projeto Carroceiro, que é um projeto muito bacana que tem aqui na cidade, que a USP desenvolve. Bom dia, meu nome é Renata Gibara Sampaio Dória, Bom dia, meu nome é Renata Gibara Sampaio Dória, sou professora responsável pelo projeto Carroceiro da FZE e a USP, e nós temos esse projeto em andamento desde 2011, onde a gente oferece assistência veterinária gratuita aos equinos que trabalham puxando carroça. Dessa forma, nós conseguimos alcançar, né, um público que não tem possibilidade, né, de contratar um serviço veterinário e nem mesmo arcar com os custos do tratamento. Então, esses animais são encaminhados ao hospital veterinário quando possível, ou nós temos um trailer da própria USP, né, com caminhonete, que nós podemos buscar nas propriedades esses animais, ou então a gente faz assistência na própria propriedade. Então, nós temos uma equipe de um professor, 6 residentes, alguns pós-graduandos, todos formados em veterinária, junto com o grupo de estudos em clínica e cirurgia de equinos, né, que são alunos da graduação. Nós fazemos grupos de atendimento em forma de rodízio, 24 horas, e nós vamos nas casas ou os animais são atendidos no hospital, com isenção total de custo. Nós trabalhamos com produtos veterinários que nós ganhamos de patrocínio das empresas parceiras, então, anualmente, a gente busca esse tipo de patrocínio, né? E junto com a USP também, que nos ajuda com seringa, agulha, esses materiais de consumo, nós fazemos os atendimentos veterinários. Quando precisa de tratamento cirúrgico também, ele é realizado sem custo nenhum, e depois o animal retorna para o proprietário. Além disso, a gente faz toda uma orientação, né, sanitária, então as vacinas, vacinação contra raiva, e as demais vacinas de tétano, a gente orienta a vacinação de raiva, a gente faz anual, é gratuita na propriedade, ou os proprietários trazem os cavalos no hospital, e uma vez ao ano, a gente vai em diversas propriedades, a gente vacina em torno de 400 cavalos ano contra a raiva para segurar, né, a transmissão dessa zoonose, pelo menos nos equinos aqui de Pirassununga. E além, a gente faz também orientação de manejo, né, como que deve alimentar o cavalo, como a gente pode melhorar as condições
físicas, né, o ambiente onde esse cavalo fica, a gente orienta sobre casqueamento, sobre higiene, então a gente tenta alcançar o todo, né, além do tratamento veterinário, uma orientação quanto ao bem-estar desses cavalos para melhorar o dia a dia deles, a gente faz pesagem, a gente orienta a forma que é possível, né, da pessoa comprar o alimento, então quanto de capim tem que comer, quanto de ração tem que comer, a gente fala sobre o sal mineral, então a gente faz essa orientação nutricional, sanitária, né, de ambiente, além do cuidado veterinário ali, 100% gratuito para essas pessoas carentes, né, e que dependem desse cavalo para a sobrevivência. Bacana. Agora eu vou mostrar o vídeo do projeto Abandono Zero, que vai aprofundar um pouco mais do que o professor Adroaldo falou na introdução do evento. Eu vou mostrar o último vídeo e já aproveito para falar que se alguém tiver alguma pergunta, é só escrever lá, a gente acabou esquecendo de falar isso no começo, né? Quem tiver alguma pergunta, é só escrever lá no chat do YouTube, que o pessoal da Abandono Zero vai copiar e vai passar para mim, aí eu respondo no final. E agora a gente vai ver o vídeo do Centro de Estudos Comparativos em Saúde, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal. Você que está ingressando na USP e que entende que o bem-estar animal é uma prioridade, precisa conhecer o SEXB e o Grupo de Estudos de Bem-Estar Animal, o GBEA. A nossa agenda de pesquisa e extensão é dividida em 3 grandes áreas. Na primeira área de trabalho, buscamos entender como mensurar o bem-estar animal de forma científica, baseado em evidências. O nosso grupo desenvolve protocolos de avaliação de bem-estar animal para animais de produção, animais de companhia e também para animais selvagens.
Estamos estudando o bem-estar de equinos e asinos no Brasil. O jumento nordestino está ameaçado pela exportação de couro para atender a medicina tradicional na China. O nosso grupo está envolvido em pesquisas para entender formas de ressignificar este importante simbolo que muitas vezes é usado como sinônimo da resiliência de nosso povo. Estamos também criando estratégias para facilitar a adoção de animais mantidos em abrigos, através de treinamento e enriquecimento ambiental. Na segunda grande área de pesquisa, procuramos entender as consequências das experiências de vida dos progenitores para a prole. Descobrimos, por exemplo, que leitões de fêmeas suínas que recebem fibra na alimentação e, consequentemente, têm menos fome, brigam menos antes do desmame. Da mesma forma, demonstramos que leitões filhos de fêmeas que recebem enriquecimento ambiental no final da gestação têm melhor bem-estar, representado pelas características emocionais. Descobrimos também que a prole de fêmeas que sofrem dor crônica na gestação ganha menos peso, sente menos dor e briga mais. Em trabalhos muito recentes, descobrimos que informações sobre desafios ambientais são passadas para a prole pelo sêmen de machos suínos, o que é algo muito interessante, especialmente com esta pandemia. Agora estamos buscando um entendimento molecular sobre o que acontece com o sêmen, com o oócito e com o corpo lúteo, e animais com experiências diversas, como forma de identificar os mecanismos epigenéticos que possam explicar as mudanças que observamos. Na terceira grande área de pesquisa e extensão, estamos buscando entender a interação entre humanos, animais e meio ambiente, no que chamamos de bem-estar único. Nesta área, estamos estudando as interações entre animais domésticos e selvagens com humanos nas rodovias, através de medidas inteligentes para a identificação da presença de animais e também sobre formas de mitigação de acidentes. Este trabalho, chamado de CURA, atraiu para a USP a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Secretaria da Agricultura, o Ministério da Agricultura e também a concessionária de rodovias Intervias. Também na área de bem-estar único, trabalhamos com o projeto Abandono Zero, que está mapeando o número de animais abandonados em todos os campos da USP e também desenvolvendo uma plataforma para gerenciamento dos abrigos de animais em todo o Brasil. Durante a pandemia da Covid-19, o nosso grupo se preocupou muito com o bem-estar dos produtores rurais. Um dos projetos recentes na área de bem-estar único tem o objetivo de abordar o bem-estar humano, bem-estar animal e também questões ambientais em unidades de produção de suínos no Brasil e no Reino Unido. Somos muito engajados em comunicação. Os nossos seminários acontecem todas as quintas-feiras e são os mais tradicionais da FMVZ e podem ser acompanhados em nosso canal do YouTube, youtube.com/sexbiusp. Estamos com novos projetos buscando estratégias para levar conhecimento sobre bem-estar animal, ética e sustentabilidade para mulheres, famílias, educadores e também crianças no ensino fundamental. Provavelmente a mensagem mais importante é que acolhemos no nosso grupo mais de 10 estudantes de graduação que fazem coisas muito incríveis, como diagnosticar dor em cavalos pela expressão facial, descobrir o que capivaras não gostam, mensurar a emocionalidade em animais e testar o efeito de leite de jumentas na cognição, emocionalidade e imunologia de leitões. Colaboramos muito com o Grupo de Estudos em Comportamento e Bem-Estar Animal, o GBEA, em eventos, retiros e conversas. Em 2020, com o GBEA, competimos em um evento internacional sobre avaliação científica de bem-estar animal, que foi muito interessante. Esperamos encontrar vocês antes da nossa disciplina, o VPS 3208, para conversarmos sobre bem-estar animal. Vou só finalizar. Então, é isso. Agradeço a oportunidade de compartilhar aqui com todo mundo, agradeço a todos que ficaram aqui até o final.